Israel é o relógio do mundo? Israel é a figueira? Muita gente diz que Israel é o relógio do mundo, principalmente os dispensacionalistas. O ar fisionômico dele é de ironia. Novinha. É a escatologia, escatom e logos, que é a doutrina do fim dos tempos, das últimas coisas. Escatologia causa isso aí, ó. Fala de Apocalipse, do fim. A escatologia brasileira e mundial, ela é dispensacionalista. Efésios 2, eles vão pôr na tela, eu vou ler, escute. Efésios 2, 11 e 16 diz assim, do verso 11 ao 16. Tem um texto aqui, que o início da palavra dele, que ele... Vamos ver. Israel é a figueira? Muita gente diz que Israel é o relógio do mundo, principalmente os dispensacionalistas, que é uma escatologia que tem 100 e pouquinho anos, é novinha. Olha aí, quando fala novinha assim, ele está sendo... Está desdenhando. Bom. Está desdenhando. É novinha. Não merece crédito. Então, veja bem. Há pouco tempo atrás, não tão pouco tempo, 3 anos atrás, ele entrou num conflito com o pastor Silas Malafaia, que nós temos quando nós temos, não é? Eu sou um pobre anônimo, mas eu conheço o pastor Silas Malafaia, inclusive foi o pastor Horácio da Silva Júnior que fez o casamento do pastor Silas Malafaia. Claro. Entendeu? E fomos lá, nos conhecemos. Sou contra a teologia da prosperidade, mas isso não quer dizer que tira dele alguns méritos e virtudes de conhecedor da palavra, corajoso. Verdade. Errou em algumas escolhas, quem não erra? Quem não erra. Ele foi se meter com o Silas Malafaia, citando o Silas Malafaia, que é do demônio. O Silas Malafaia tentou o ceral nele, ficou caladinho. Tá lá. Caladinho. Agora, por que eu, defesa do evangelho, não defende de Caio Fábio, de Kleber Lucas, de Ed René Kivitz, de Areovaldo Ramos, de Ricardo Gondim? Por que não defende os intelectuais, liberais teológicos? Só pega os assembleanos pentecostais, ridicularizando-nos, dizendo que a nossa teologia é novinha, tem 100 anos, falando que a dele tem mais de 500, se referindo a Calvino, em especial. Isso é lamentável no meu ponto de vista. Agora, saindo desse antagonismo meu, que eu entendo, e aqui refuto veementemente, vamos para a Bíblia. Então, assim, me causa indignação de uma pessoa que saiu da Bíblia e foi fazer um doutorado nas institutas, ao invés de fazer o seu conhecimento pautado apenas nas Escrituras. Isso é lamentável, não é? Lamentável, eu falo isso respeitosamente. Quem gosta, quem crê, quem acompanha. Falo de maneira respeitosa, mas eu tenho que falar da palavra de Deus. Nem Calvino, Armínio, Zwinglio, quem quer que seja. Um anjo desceu do céu. Um profeta falar que é profeta também. Qual profeta novo e profeta velho lá no livro de Reis? Ah, eu também sou profeta. Deus, o anjo me disse que ia fazer isso. Cuidado com isso. O doutor tal, a instituta tal, segundo os livros tal, os autores tal. E é a mesma coisa para batismo de criança. Ah, tem agora um estudo aqui que o batismo de criança agora é bíblico. Porque a circuncisão era lá e agora o batismo de criança substitui a circuncisão lá. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Batismo de criança, Novo Testamento, igreja. Dito tudo isto, pastor Mário Souza, aí vai a pergunta agora, e o senhor vai discorrer, como já discorreu nos últimos programas que teve aqui, sobre Israel, sobre Gaza, e o senhor foi lá, que eu já sei, que eu já ouvi, lá de Gênesis 12 até os dias de hoje. Mas Israel é um sinal de Deus. Israel é a figueira, é um relógio onde Deus também pede para que a igreja olhe para Israel quando acontecerem algumas coisas, alguns sintomas na nação de Israel, a gente fique mais atento ou não? E eu digo categoricamente, sim. Israel é relógio de Deus.
cronômetro de Deus, figueira de Deus, oliveira de Deus, videira de Deus. Tudo isto é Israel. E eu quero começar a minha fala em 3 ou 4 versos. Estamos de um aqui. salmo maravilhoso. Professor, olha, e eu estou aqui preparado. Bíblia aberta, viu? Salmos 105. Olha o que disse o salmista, respondendo a esse cidadão, falando tantas coisas infantis. Vamos ler os versículos de 8 até o 10, vamos ver lá, Salmo 105, de 8 em diante. Olha o que diz o salmista. Olha o que diz o Velho Testamento. Não é novo não, hein? Salmo 105, do 8 em diante. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno. E aí? Está dizendo alguma coisa isso? É verdade. Ele está citando, ele começa em Abraão, Isaque, Jacó, Israel e tudo por concerto o quê? Perpétuo. Perpétuo. Pastor Mário, me permita? Pois não. Hoje eu li um texto antes da oração e eu li aqui o Cântico de Maria. E no versículo 54 e 55 do livro do Lucas, né, Evangelho de Lucas, está escrito assim: ajudou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e a sua descendência para sempre. Aí. Novo Testamento. Salmo 106, verso 4. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua vontade, para com o teu povo, visita-me com a tua salvação. Continue. Para que eu veja o bem dos teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidades, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, e não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Você está vendo? Está falando de quem? De Israel. Mas o que é que ele está dizendo? Que é um povo escolhido. Sim. É um povo escolhido. Israel fracassou como nós, igreja, também fracassamos. Como seres humanos. Isaías 41, verso 8 e 9. Isaías. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes. E te disse, tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Tá vendo? Brinca com esse povo. Eu disse aqui que Abraão não foi coincidência. Ele era o 10º depois de Noé, assim como Noé foi o 10º depois de Abraão, de Adão. Na geração 10ª, todo mundo estava corrompido, a tal ponto de Deus mandar um juízo sobre a terra. Mas tinha um que estava diante dele, Noé, comissionado por ele para pregar a todos. E não ouviram. Veio o dilúvio e os levou a todos. Mas ele com a sua família, Deus estabeleceu com ele uma aliança, e ele com Deus, olha que sinergia. E isso durou por 10 gerações. Na época de Abraão, a 10ª geração depois de Noé, o mundo todo estava corrompido de novo. A tal ponto da própria família de Abraão estar corrompida. E Deus dizia, olha, sai do meio da tua parentela, sai dessa terra e do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, um novo caminho, algo novo. Então Deus chama Abraão. E através de Abraão, Isaque. Através de Isaque, Jacó. Através de Jacó, todo Israel. Gálatas 3:8. Vamos ler. Já foi lido isso aqui, mas convém ser repetido. Gálatas capítulo 3. Versículo 8.
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Olha aí. Antes da fé ser proclamada aos gentios, e todas essas nações seriam benditas em quem? Em Abraão. Primeiro o evangelho foi pregado a quem? A Abraão. Tá vendo? E por conta disso, nós somos filhos na fé do crente Abraão, que depois, além da sua semente espiritual, veio a semente natural. Isaac, Jacó, Israel. Que Deus agora, por conta de Abraão, por conta de Isaac, por conta de Jacó, lá no deserto, Êxodo 19, 5 e 6, ele elege esta nação dentre as outras, para servir de porta-voz dele para o mundo. Olha aí. E é desta nação que veio os sacrifícios, o tabernáculo, os oráculos, a lei e, por fim, o próprio Jesus, semente de Abraão. E nele, Jesus, todas as famílias da terra beneficiadas foram. E ele fez questão de dizer, se Jesus dizer para a samaritana: olha, você está me perguntando, né? Se é para adorar a Deus nesse monte ou no outro, lá de Jerusalém. E eu digo para vocês: olha, não. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ele continua dizendo: olha, porque a salvação vem dos judeus. Então não é referência. É Jesus quem está dizendo: a salvação vem dos judeus. Vem dos judeus, sim senhor, viu? É ele. E agora vem Paulo. Esse Paulo aqui, ó, que diz assim que o endurecimento veio em parte sobre Israel, para que através da queda de Israel viesse o quê? A plenitude dos gentios. E se a queda de Israel é a plenitude dos gentios, imaginem a glória de Israel. Por que que os gentios não têm nada a ver com Israel? Por que que Israel não tem nada a ver com os gentios e igreja? Se parte deles a nossa salvação, se foi a incredulidade deles que houve a morte de Jesus, da qual veio a nossa salvação perene. É deles, é por eles, é através deles que os galhos naturais foram tirados para os zambujeiros serem enxertados. E depois esses galhos artificiais serão tirados e os naturais serão reenxertados. E quando houver completado as plenitudes dos gentios, todo Israel será salvo. Hein? Deus tem uma aliança perpétua com este povo, segundo o que acabamos de ler no Salmo 105, 8, 9, 10, 11. Pastor Mário, me Pois permita. Assim, sabe da aliança, sabe a salvação veio dos judeus, o povo escolhido, o evangelho foi pregado primeiro a Abraão, que se tornou uma grande nação, e tem feito, cumprido aquilo que o Senhor tem feito. Agora, a questão também, pastor Mário, o que é Israel na escatologia, Israel no tempo do fim. E aí nós podemos também, e me corrija, por favor, as 70 semanas para o povo de Daniel, não são semanas do tempo do fim, a última semana A específica? última, especificamente. Então, como é que Israel não é o relógio, como é que não é um sinal, como é que não é a videira? O maior relógio está aí, né? E qualquer escatologista sabe que durante a semana de Daniel, a igreja não se mete nisto. A igreja nem aqui estará. Dos capítulos 4 do Apocalipse até o 19, me mostre qualquer nome falando de igreja nesse período. A igreja fala nos capítulos 1 e 2 e 3. Do capítulo 4 para frente, não mais. Só vindo falar lá no capítulo já 21, 22, principalmente 22. Porque é um período destinado ao tempo angustiante de Jacó. Jeremias capítulo 30, versículo 7. Daniel capítulo 12, versículo 1. E o próprio Jesus, no capítulo 24, 21 de Mateus e 22,
Ele está se referindo ali a Israel. E olha o que ele diz. Vamos lá ver, Mateus 24, que é outro capítulo escatológico, paralelo a esse de Lucas 21. O que diz Jesus aqui no capítulo 24, versículo 21 em diante? Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Olha aí. Nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Continue. Então, se alguém vos disser que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente. Até aí. Agora vamos para Lucas capítulo 21, versículo 21 também, 22. Vamos lá. Tudo termos escatológicos. 21, 22? Não, 21, 21 e 22. Pode ler a partir do 20. De 20 a 22, 23. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. Não é Brasília não, né? Jerusalém. Não é Vitória nem Vila Velha não, né? Tá vendo? Prossiga. Repita e prossiga. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Preste atenção, hein? Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Sobre este povo. Continue. E cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Olha. E Jerusalém será pisado pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Isso não é cronômetro? Pastor Mário Souza, ainda me permita, assim, Não prossiga, eu claro. quero só ser, assim, a dúvida dos, estou conjecturando dúvida dos, Eu nossos, sei, eu dos compreendo. nossos ouvintes e espectadores. Muitos dizem aqui que essa questão aqui na vossa, quando vires a Jerusalém cercado de exércitos, eles dizem que isso aqui aconteceu no ano 70. Concordo, parte em 70. Agora essa outra parte... Eu concordo com o pastor, porque está falando virar o sinal do Filho do Homem. E o Filho do Homem não veio no ano 70. Porque, olhe bem, depois que passa essa parte, que é de 70, que quem tiver na Judéia sai, quem tiver... Logo em seguida, o que é que ele diz? Que esse povo será disperso para todas as nações. E no ano 70, o que aconteceu? Depois da destruição. O povo foi para todas as nações até agora. 1948, quando começaram a voltar. Nem voltaram todos ainda. Veja que ficaram, né? 1778 anos fora da Terra. Mais de 1,5 milênio, né? Aí você vê que daqui para frente, dessa parte que serão dispersos para todas as nações, essa parte veio se cumprir do ano 70 para cá. Daí para cá já será a grande tribulação que virá. Quando ele fala assim, por exemplo, que não haverá um tempo igual àquele, conforme ele fala, que não haverá igual. Então, o ano 70, o que aconteceu lá? O que aconteceu no cativeiro do Egito, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, o genocídio de Adolfo Hitler, enfim, tudo isso não se compara ao que virá nesses 3 anos e meio, principalmente, que Jesus chegou a dizer que se aqueles dias não fossem abreviados, o que aconteceria? Nenhuma carne se salvaria. De tão terrível Vão que vai ser. desmaiar de medo, de terror. Tá vendo? Aí é que está o detalhe. Leia exatamente esse trechinho aí, irmão Antônio, onde diz que será disperso. Leia isso aí. A partir daí, ficou 70 para trás. Ficou aquela destruição de 70. Daí para frente, Israel foi disperso. É daí para frente que já aponta para o futuro. E cairão a fio da espada para todas as nações, e serão levados cativos. E Jerusalém será pesada pelos gentios. Olha aí. Até que o tempo dos gentios se complete. Essa parte não é mais 70. 20, 21 é 70. Agora, depois que Jerusalém for espalhada para as nações,
É de 70 para cá. E agora, esse cerco que está dando, que vai dar na frente, a grande tribulação, esse sítio que houve no ano 70, já aconteceu com o Antíoco Epifânio nos anos 175 a 164. E vai se repetir agora no período do anticristo, quando ele vai entrar no templo para adorar. Que este cidadão falou aí que esse templo é a igreja profana. Que templo é esse? Igreja, por acaso, é templo literal? Aquele texto que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, aquilo é templo literal, sim, senhor. O que está em Romanos 11, em Apocalipse 11, versículo 2, é templo literal, sim, senhor. É o anjo medindo até com a medida de anjo, de homem. Como é que ele vem dizer que é simbólico, que é uma igreja profana, apóstata, hein? Quer dizer que o anticristo vai entrar onde? Que coração negativo. Ele vai entrar literalmente num templo literal. Literal, que ainda está por ser construído. E que vai ser, sim, senhor, onde foi o templo de Salomão e o de Zorobabel. Se vire aquela mesquita então, que está lá. Não tem como não ser. Jerusalém e Israel não tem como ser sinais de Deus. Não tem como não ser. É sinal, é sinais, tá entendendo? Israel é sim. É sim. E aqui quando Jesus diz, olha, que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles, gentios, se completem. E depois Israel será salvo. E o Apocalipse fala dos 42 meses, dos 1260 dias. Daniel fala de um tempo, tempos e metade de um tempo, que é justamente a segunda fase da grande tribulação, onde o anticristo vai atuar pessoalmente, perseguindo quem? Os judeus. Então, a igreja vai subir antes que Israel comece a tribulação, e no final dela, a igreja vai descer com Jesus para o milênio. Veja como Israel é cronômetro, para abrir e para fechar. Para abrir e para fechar. A primeira fase, antes da grande tribulação, 7 anos. Segunda fase, 7 anos depois, Cristo desce com a igreja para derrotar o anticristo e suas tropas, para começar o milênio. Então isto é previsão. Agora, o que nós não temos de previsão é quando vai ser isto, porque o ponto de partida do arrebatamento, o ponto de partida para o anticristo, melhor dizendo, o assumir, para começar a 70ª semana, é exatamente o arrebatamento. E Jesus disse, daquele dia e hora, meu filho, ninguém sabe. Nem ele próprio, quando o homem era. Hoje sabe sim, glorificado está. Mudou o aspecto. Mas eu estou usando o termo aqui dele em terra. Homem, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, mas unicamente meu pai. Mateus 24, 36. Agora, a trombeta tocou, a igreja subiu, imediatamente começa a 70ª semana de Daniel e do seu povo. Daniel 9, 27. 7 anos. Olha outro tempo aqui. Claro. Terminou o 7º ano, os judeus não suportando mais tanta amargura, tanta dor, tanta tortura, clamam. Zacarias 12, 9 e 10. Jeová ouve e atende. Seu filho desce com a igreja. Apocalipse 19, de 11 até o 21. Terminou o 7º ano. A batalha do Armagedon. O anticristo é derrotado. O falso profeta também. Os dois são lançados vivos no lago de fogo, inaugurando o lago de fogo. Todas as nações ali destruídas pelo fogo que saiu da boca de Jesus. E aí começa o quê? O milênio. Então, a partir do arrebatamento, você já tem até uma previsão de tempo. Aí você pode dar 1007 anos para o trono branco e depois começar a eternidade. E agora, tem 1007 anos? Não tem. Porque você não sabe, Jesus pode vir agora, a semana que vem.
Pode vir daqui a 100 anos, 200 anos, 2000 anos já se passaram. Agora, a partir do instante que a trombeta tocar, a igreja subiu, 7 anos de grande tribulação, mais 1000 de um milênio, depois trono branco e o santo estado eterno.